sempre muito prazeroso para mim falar sobre essa imprensa ilustrada, sobretudo sobre o Ângelo Agostini. Hoje a minha ideia é um pouco, eu não sabia qual o conhecimento de vocês, o envolvimento com a questão da imprensa ilustrada e da caricatura no século XIX, então eu resolvi fazer um pequeno panorama, por isso eu falo um percurso. Vou falar de alguns nomes que a historiografia tem privilegiado como referências para a gente olhar essa produção do século XIX. Então, vou aí citar alguns nomes, mostrar alguns desses periódicos. São imagens que também têm características universais, que têm características muito ricas para a compreensão, para entender um período da produção artística, né, no Brasil e o seu diálogo com a imprensa europeia. A gente vai ver, a França vai ser um referencial muito importante dessa imprensa. A maioria desses caricaturistas, principalmente que vão, digamos, dar o pontapé inicial da imprensa ilustrada no Brasil, são estrangeiros. A gente vai ter alemães, vamos ter italianos e brasileiros mesmo, como o próprio Araújo Porto Alegre, que a gente vai falar, que vai iniciar um periódico, a Lanterna Mágica, aqui no Brasil, que é considerado o primeiro periódico ilustrado e que vai ter um contato muito forte com a França, né? Então, esses diálogos também estão muito presentes nessa imprensa ilustrada. Essa imprensa, ela traz muito mais do que uma definição clássica de caricatura. Se a gente for pensar numa definição que parte que a caricatura é uma deformação, uma exaltação de alguma característica cômica, irônica. Essas imagens a gente vai ver que elas fazem, às vezes, elas contam episódios, elas são iniciantes de revistas em quadrinhos, elas trazem divulgação de artistas, de imagens, então está muito além da caricatura. A gente vai ver que algumas imagens elas não vão focar em deformação ou nessa ideia de caricatura que a gente tem hoje. Então, eu coloquei aí duas frases, né, uma de um brasileiro e uma de um francês, que eu acho que são muito instigantes para a gente começar a olhar essa produção. Uma que é o Charles Baudelaire, né, que ele fala, a caricatura, tem direito à atenção do historiador, do arqueólogo e dos filósofos. Ela deve tomar seu posto nos arquivos e nos registros do pensamento humano. E aí o Baudelaire como uma referência muito importante já de um interesse, de um despertar para a caricatura já no século XIX. Se hoje ainda tem esse estigma de arte menor, no século XIX, então, a gente vai ver isso como alguma coisa do cotidiano, alguma coisa extremamente popularesca e que se afasta imensamente dos grandes gêneros artísticos, né? E aí depois o Monteiro Lobato, né, que vai fazer que vai dizer essa frase no Jeca Tatu, e em nada se estampa melhor a alma de uma nação do que na obra de seus caricaturistas. Parece que o modo de pensar coletivo tem seu resumo nessa forma de riso. E aí ele traz uma questão muito importante, que é a questão do riso, né, da caricatura com a questão do humor, do cômico, do satírico, né, dessa forma de olhar para alguma coisa e tirar dela algumas características que revelem a comicidade, que revelem o feio, que revelem, digamos, o que não é natural, e fazer com que as pessoas olhem determinada coisa, determinada pessoa, determinado objeto de uma outra maneira. Então, isso é uma característica muito importante do caricaturista, que eu acho que ele nos tira do nosso lugar comum, ele faz com que nós possamos olhar um objeto de uma forma diferente do que a gente está acostumado a olhar um determinado personagem de uma forma diferente e notar características que às vezes a gente não tinha percebido inicialmente. Então, aguçar o nosso olhar crítico. Agora, também a gente não pode pensar que a caricatura, às vezes a gente faz uma idealização que ela vai ser sempre crítica, vai ser sempre no sentido de fazer você ver mais, fazer ver criticamente. A gente vai ter alguns desses trabalhos, e principalmente na imprensa ilustrada, do século XIX, que vão também trazer, digamos, uma propaganda de determinada pessoa, uma maneira também de fazer uma crítica a quem faz crítica. Então, nem sempre a caricatura vai ter um caráter revolucionário. Então, isso é importante também a gente estar atento para quando for olhar essas imagens. Então, eu vou começar assim fazendo um percurso
bastante cronológico. Claro que eu não vou abarcar todos os periódicos ilustrados, nem todos os caricaturistas, como eu falei para vocês, uma pincelada, mas só para quem ainda não conhece muito bem, para ter uma ideia dos principais nomes de alguns marcos importantes, né? Então, aqui a gente tem o nome aqui do Manuel de Araújo Porto Alegre, um pintor que vai ter uma presença muito importante na nossa produção artística, diretor da academia, né? Acho que eu não preciso me alongar muito sobre a importância do Porto Alegre no Brasil. Mas justamente Porto Alegre vai estar na década de 30 na França. E nesse momento vai ser um período em que o Daumier vai estar começando a publicar uma história ilustrada, vamos colocar nesses termos, com dois personagens muito interessantes, que vai ser o Robert Marquer e o Bertrand. Esses dois personagens são como anti-heróis. São personagens que são mentirosos, trapaceiros, e através das suas aventuras, eles vão fazendo uma crítica social muito forte. O Porto Alegre vai estar em Paris, no momento que está sendo lançado, acho que é mais ou menos 1836, que começa a ser publicado na França, pelo Daumier, e ele vai se encantar e vai ver esses personagens e vai achar muito interessante. E depois ele vai voltar para o Brasil e a gente vai ver, em 1844, a publicação da Lanterna Mágica, que é essa primeira revista ilustrada, considerada, né? Que vai trazer dois personagens aos moldes do Daumier, que vai ser o Laverno e o Belchior, que são também personagens, digamos, anti-heróis. Alguns autores falam até como uma espécie de antecipação do Macunaíma, né? Que também são mentirosos, são trapaceiros. E a partir das aventuras dos dois, o Porto Alegre vai estar fazendo críticas à sociedade brasileira. Essa é a caricatura que é considerada pelo Herman Lima, que é um grande nome. Para quem vai começar a estudar caricatura, tem que começar por ele, porque é o grande livro sobre a caricatura no Brasil, chama História da Caricatura no Brasil, são 4 volumes, foi publicado em 1963, não tem segunda edição, é difícil de achar, mas geralmente nas grandes bibliotecas, aqui na USP, tem. Então, a gente tem que recorrer a essas instituições. Mas, assim, é um livro muito importante, por quê? Porque ele passa 10 anos da vida dele dentro dos arquivos da Biblioteca Nacional, fazendo um levantamento exaustivo de todos os caricaturistas, de todos esses jornais ilustrados, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, enfim, ele, então, coloca aí que essa imagem, feita pelo Porto Alegre, vai ser a primeira imagem que vai sair, a primeira caricatura que vai ser publicada na imprensa brasileira. Ela sai como um avulso, ela não sai ligada a nenhum periódico, e ela vai fazer uma crítica a um personagem ligado à imprensa, ao Correio Oficial, que é uma imprensa responsável por publicar todos os atos, as questões do Império, né? Alguém que vai estar muito ligado à regência. Então, ele faz uma crítica que esse jornalista estaria sendo subornado para colocar algumas dessas informações. Então, aí a gente já vê uma dessas características, né, da caricatura, que é essa coisa de fazer a crítica, de revelar algumas coisas, às vezes também de velar outras, mas, enfim, de destacar alguma característica de alguma coisa que, no caso aí, o Porto Alegre está achando que não está muito legal e vai chamar a atenção da população para isso. Então, essa, digamos, vai ser a primeira caricatura publicada na imprensa ilustrada. E aí, aqui eu coloco alguns nomes de alguns periódicos, digamos, né, iniciadores, precursores aí nessa virada. Como eu falei para vocês, a Lanterna Mágica, do Manuel de Araújo Porto Alegre, que vai trazer os personagens que eu falei para vocês, o Laverno e o Belchior. Aí depois a gente vai ter a Marmota Fluminense, o Brasil Ilustrado. Uma característica desses primeiros periódicos, eles vão ter uma saída bastante irregular, então eles não têm uma periodicidade semanal, como a gente vai ver depois, e às vezes a duração deles é muito curta. Vocês veem aí, 44, 45, mas às vezes começa a ser publicado em dezembro de 44 e para em março de 45. Então, isso não quer dizer que foi um ano inteiro de publicação. Então,
um período muito curto. Isso é uma característica que vai estar presente em muitos dos periódicos ilustrados aí no século XIX, essa curta duração desses periódicos, né? Mas aí a gente tem um dos marcos de duração e de qualidade das revistas ilustradas, que vai ser a Semana Ilustrada, que vai ser publicada durante 16 anos. Na verdade, ela começa a ser publicada no final de 60, então 15 anos, né? Vai até 76, mas na verdade são 15 anos. Que vai ser essa primeira revista com essa vida regular, né? E aí, quem vai ser um dos grandes nomes responsáveis por essa publicação vai ser o Henrique Flyos, que é um nome que também, por muito tempo, ficou um pouco deixado de lado, visto como alguém que era governista, que fazia um trabalho extremamente pró-império e foi relegado a segundo plano, como se ele não fosse um artista crítico. E o Hermann Lima um pouco é responsável por isso, porque ele fala que o Flyos tem um traço alemão, que é muito rígido, e como, digamos, o Hermann Lima também tem um olhar muito mais amável com relação à França e esses artistas oriundos de uma tradição francesa. Ele, um pouco na sua história da caricatura do Brasil, ele deixa o Flyos um pouco relegado ao lado e os estudos posteriores acabaram deixando o Flyos também, mas isso é uma coisa que está mudando. Se a gente tem alguns trabalhos, eu tenho participado de alguns congressos que tem pessoas falando do Flyos e resgatando esse personagem que é muito importante, que tem um trabalho muito interessante, que vale muito a pena dar uma olhada, olhar, e a gente vai ver que essa história de que ele era totalmente governista, não tinha crítica nenhuma, é alguma coisa extremamente questionável no trabalho do Flyos, então acho que vale muito a pena dar uma olhada. E duas coisas importantes nesse periódico, a gente vai ver em alguns desses periódicos ilustrados, vai ser a presença de um personagem narrador, que aqui no caso é o Dr. Semana, essa figura, esse corpo miúdo e esse cabeção, né? E isso é uma das características mais arrojadas da caricatura nesse momento, vai ser a macrocefalia, essa possibilidade que o artista usa de fazer essas cabeças grandes. Então esse é um dos recursos muito utilizados por vários caricaturistas aí nesse período. E o Dr. Semana vai ter um companheiro fiel, que é o moleque, que é esse personagem negro, essa figurinha, esse menino, é um moleque, é um menino, né? E é muito bacana porque o personagem ele vai tendo a vida dele desenvolvida com a revista, com a Semana Ilustrada. Ele vai casar, depois vai aparecer a esposa do moleque, então outros personagens vão se agregando. Então é muito bacana a forma como vai se desenvolvendo a história. E aí, algo que eu acho extremamente revelador, a gente está na década de 60. Estamos com escravidão a toda. E a gente vai ter o Flyos na década de 60 colocando como um personagem que está em extrema evidência um menino negro. Então eu acho que isso já é alguma coisa que vale olhar com muito carinho para a produção do Flyos. Tudo bem, em muitos momentos esse menino ele vai ser o alter ego da revista, ele que vai fazer as críticas mais contundentes e algumas leituras dizem que é uma visão preconceituosa, digamos assim, deixa as coisas ruins que não devem ser faladas para essa figura que, digamos, ela é excluída socialmente. Então, o que ela fala, como ela não tem uma presença social, ela pode ser... Não precisa tomar muita atenção, já que quem está falando é um negro escravo, um menino escravo insolente. Mas, colocar esse personagem, eu acho que é alguma coisa extremamente relevante, né? E aí eu trouxe algumas imagens. A gente vai ter momentos em que o Dr. Semana vai colocar o moleque para discursar no parlamento. Então, isso é algo extremamente provocador, no mínimo, né? Claro, a gente vai ter algumas imagens, por exemplo, o Dr. Semana ele vai dar a carta de alforria para o moleque no momento também que não está se cogitando muito isso, se falando muito isso. O moleque até, num primeiro momento, ele vai recusar essa carta de alforria, e aí vocês podem ler aí no textinho o que ele fala, mas enfim, você está propondo, você está colocando em discussão assuntos extremamente delicados e espinhosos naquele momento, né? Bom, aí tem uma outra questão que reflete a imagem do negro também nesses periódicos, que é essa questão desse um bom mal criado, né? Em que um criado negro está lendo o que a mocinha recebeu ali no bilhete, né? Alguma coisa, e aí o comentário é, né, bastante duro, né? Aí o que é a consequência de você ensinar
a ler esses moleques. Então, tá. Então, a gente pode pensar, mas isso é uma visão extremamente conservadora com relação ao olhar do negro. Mas, peraí, ele está dizendo que tem negros que estão sendo instruídos dentro dessas casas, que sabem ler. Então, ele está mostrando uma outra questão, que às vezes quando a gente olha para... É claro que isso também já está mudando, mas teve uma literatura sobre a escravidão que ficava focando no negro vitimizado, naquele negro sempre sendo maltratado pelos seus patrões, enfim. Aqui ele está colocando que existe uma outra realidade, existe o negro alfabetizado dentro desses lares. Então, por mais que tenha uma crítica aí ao fato dessa intromissão, digamos, dentro do seu lar, da presença do negro, mas ele está colocando um fato que a gente precisa parar para pensar também, ou seja, tem negros que são alfabetizados por essas famílias que estão sendo incorporados dentro desses lares, né? Essa é uma imagem da comemoração da lei de 71, né, do ventre livre, que vai deixar os filhos dos escravos, né, livres, aí, né, entre muitas aspas. Mas essa é uma visão que vai se propagar muito pela imprensa, essa gratidão do negro vai estar extremamente estampada pelos caricaturistas desse momento. Inclusive, o Ângelo Agostini também vai fazer essa imagem, vai colocar essa imagem desse negro que tem uma gratidão enorme, que se vai até, em algumas imagens, ele vai colocar esse negro que se sujeita a trabalhar para os seus donos, aquele dono que lhe der a liberdade, ele vai trabalhar de graça por um tempo, até que esse dono consiga se estruturar, que é uma forma, digamos, de incentivar, já que ele está dentro de um grupo abolicionista, mas um grupo abolicionista que não, digamos, não é radical, é um grupo legalista, próximo do Joaquim Nabuco, alguém que vai estar, que quer sim a abolição dos escravos, mas ele não pensa em nenhuma revolta, nenhuma, digamos, protagonismo dos negros nessa abolição. Bom, e aí eu trago essa fotografia do Ângelo Agostini, esses pequenos dados, né? Eu estava conversando com uns colegas aqui antes da gente começar de uma questão que martiriza muito quando a gente está começando a estudar o Ângelo Agostini, que é a falta de informações biográficas. A gente não sabe direito, ele nasceu em 42 ou 43, ele chegou no Brasil em 59 ou em 60, ele fica... Quando ele sai do Brasil e vai para Paris, o que ele faz? Ele desaparece, ninguém sabe nada desse período que ele ficou. E tem algumas correspondências que foram publicadas na imprensa que diz que ele ficou de 88 até 94 em Paris. A família dele, ainda tem pessoas da família, mas a família não tem informação, correspondência. É uma família que teve vários segundos casamentos, é uma família bastante desmembrada, então não se preservaram esses documentos. Enfim, tem até a história de que uma governanta de uma das últimas herdeiras teria ficado com esse material, enfim. Mas aí são fofoquinhas de bastidores que a gente não sabe realmente se é verdade. E aí mas eu acho que isso cria até uma aura de mistério e dá mais interesse e desafio, né, para você olhar um personagem como o Ângelo Agostini. E aí eu coloquei alguns dos principais, tem outros periódicos que ele trabalhou que eu não coloquei, mas os que eu vou citar, que eu coloquei aqui, né? Que é um marco importante para a imprensa paulista, que é o Diabo Coxo, né? Que vai ser o primeiro periódico ilustrado publicado em São Paulo, que vai ter uma duração curta, depois o Cabrião também, vocês vão ver, vão ter uma duração curta, mas são periódicos que vão movimentar muito a pacata e provinciana São Paulo desse período, né? E que a gente vai ter como um dos grandes dialogadores a Escola de Direito, a Faculdade de Direito, digamos que é o centro intelectual da cidade, né? E aí esse personagem do Diabo Coxo, que vai ser um narrador, alguém que vai conduzir o olhar do público, né? E esse interesse, essa intenção de fazer com que o público ria das coisas, do que está acontecendo, né, na cidade. E aí algumas das imagens muito interessantes, que por exemplo, essas imagens dessa São Paulo provinciana, né? O que mais se vê em São Paulo. E isso está registrado nessas imagens, né?
Os acadêmicos, né, esses acadêmicos, digamos, que vai dar essa vida intelectual para a cidade, os dois aí discutindo uma posição, né, mais intelectuais, a presença da igreja, que é muito importante, e um outro elemento muito importante para São Paulo nesse momento, que são as mulas, né, porque a economia de São Paulo ela vai estar muito baseada, e justamente uma coisa que vai estar presente no Diabo Coxo, que é muito legal, que é a entrada da ferrovia, o desenvolvimento da ferrovia e a decadência desse comércio de mulas. Né? E isso vai estar registrado nas páginas do Diabo Coxo, do Cabrião, locomotivas atropelando comitivas de mulas, de tropeiros. Né? Tem alguns, digamos, grandes tópicos que a gente pode identificar nessa imprensa ilustrada aí dos 800, que vai ser a política, a questão do progresso, então a gente vai ver em muitos momentos essa questão da locomotiva, e nesse período determinado a Guerra do Paraguai, vai dar aí muitas páginas para as revistas ilustradas, e aí é uma imagem, né, essa imagem muito engraçada, muito bacana, dessa recruta dos voluntários patriotas, e a gente está vendo como é que está sendo esse recrutamento, então, ou seja, um olhar muito crítico, e aí todas essas imagens, elas estão pautadas por ideologias, por crenças. A gente vai ver o Ângelo Agostini muito ligado aos liberais, ele vai ter uma visão, uma atuação muito liberal, dentro dos princípios liberais. O Ângelo Agostini, principalmente nesse começo, ele está envolvido com pessoas que têm atuações ligadas, né, à questão abolicionista, o Luiz Gama, o Cisenando Nabuco, enfim. E aqui uma das imagens que é bastante emblemática do trabalho do Ângelo Agostini, que foi publicado na Vida Fluminense, que essa imagem é do soldado negro que volta da guerra e que encontra sua mãe no tronco. Essa é uma imagem, inclusive, publicada em alguns livros didáticos, a gente vê essa imagem, né? Que coloca, e aí a gente está no ano 70, essa questão de como incorporar essas pessoas que lutaram, e aí a gente vê esse negro condecorado, ou seja, ele teve atos importantes de bravura pela pátria, e aí como incorporar essas pessoas na sociedade nesse momento, e ele vai voltar para a senzala, né, e a questão da violência lá atrás do negro, que o Ângelo Agostini vai ser bastante crítico dessa violência aplicada, a gente vai ver mais algumas imagens, mas enfim, é uma imagem cheia de referências, e isso às vezes você se debruçar sobre uma imagem dessas requer às vezes que a gente pare e vá pesquisar bem longe, dar vários círculos para tentar conseguir localizar todas as referências, todas as informações e para entender a complexidade dessas imagens, né? São imagens muito ricas e que remetem a debates enormes, né, que estão presentes aí nesse período, mas é uma imagem bastante emblemática do trabalho do Ângelo Agostini, que consagra ele como o grande abolicionista na imprensa, né? Bom, aí é uma capa de um outro periódico, que é o Mosquito, né, e que aí a gente já começa também a perceber, se a gente lembrar daquela foto do Ângelo Agostini, esse personagem tem muitos traços que lembram ele, do Cabrião também, se a gente for reparar alguns dos traços do personagem do Cabrião, que vai ser o personagem narrador, tem muitos traços, e no Dom Quixote, então, a gente vai ver que é o próprio Ângelo Agostini vestido de Dom Quixote, então essa autorreferência da sua própria imagem presente como personagem narrador. No Bordalo também a gente vai ver algumas carinhas dele presentes nas imagens que ele vai trazer, né? Só por... Aqui uma outra questão que vai ser muito importante, que vai ser discutida pelo Ângelo Agostini e por muitos outros caricaturistas, que é essa questão da proximidade do Estado com a Igreja, né? Eles vão ser, na maioria, extremamente críticos a essa aproximação, eles buscam um Estado laico. Então, e aí a visão é bastante explícita, como a igreja que atravanca o progresso. Essa representação do Brasil também como índio é um personagem que vai estar muito presente. O Flaius teria sido o iniciador de trazer essa caracterização do índio como uma representação do Brasil. É um índio que, digamos, não tem traços muito dos nossos indígenas, tem muito mais traços europeizantes do que indígenas. O que caracteriza é o corpo nu e o cocar
bom, enfim, as penas, os colares, mas a personagem ela tem muito mais características de um ideal de belo europeu do que de um indígena. A gente vai ter, mostrei, né, o Mosquito, o Rafael Bordalo Pinheiro, que é um português, né, que vem para o Brasil aí, e vai em 75, se não me engano, e ele vai ter uma atuação, embora rápida, mas extremamente rica, com periódicos aí que vão trazer inovações, inclusive na questão do traço, da inclusão de propaganda no meio dos artigos, que é alguma coisa que não é muito comum. A gente vai ter, claro, publicidade nas revistas, nos jornais, mas o Bordalo Pinheiro ele vai inserir essa publicidade no meio da revista, então dando uma dinâmica para essa revista, para esses periódicos extremamente diferente do que o público estava acostumado. Vai ser também um grande crítico da relação do Estado com a Igreja, vai ser um grande crítico do governo imperial, né? E essa imagem, que eu acho que para mim é uma das imagens que eu mais gosto do Bordalo Pinheiro, que é uma imagem extremamente forte, né? Ela é muito sintética, eu acho que dentro disso que a gente está vendo é uma imagem sintética, e que ele vai fazer, digamos, é uma das primeiros registros da fotografia na imprensa. Não é que ele fez uma reprodução, ele não pegou a fotografia, não era um meio de imprimir a fotografia. Você vai ter algumas técnicas com papel de transferência que você vai copiar a fotografia, mas ainda não é a impressão direta da fotografia. Mas, enfim, ele vai fazer uma referência a duas fotografias que são enviadas do Ceará. As duas fotografias já são impactantes pela forma como esses personagens estão caracterizados, né? Extremamente magros, nus, enfim. Mas essa questão dessa mão, né? dessa caveira, e essa abotoadura é algo assim que para mim é extremamente impactante, essa presença desse pedacinho desse terno com essa abotoadura. Ou seja, quem é que vai usar a abotoadura nesse momento, né? Assim, é uma referência muito explícita a um determinado grupo que está no poder e que está sendo responsável, que está tratando essas pessoas como cartas de baralho e que estão a ponto de ser descartadas, porque se o dedinho faz assim, essas cartas vão ser descartadas, né? Então, para mim, é uma das imagens mais fortes e mais impactantes, uma das mais belas do Bordalo Pinheiro, das imagens que eu conheço, porque ela é sintética, ela é extremamente direta e ela é extremamente forte e provocativa, né? A gente volta para a Revista Ilustrada, como eu falei para vocês, ela vai começar a ser publicada em janeiro de 1876 e ela vai atravessar aí toda essa segunda metade do século XIX, vai passar pela transição do Império para a República e vai ser publicada até 1898. Porém, como eu já havia adiantado, a participação do Ângelo Agostinho ela se encerra em 1888, em outubro de 1888, quando ele acaba indo para a Europa. Mas a gente vai ver que, embora nesse momento a gente já tem outros segmentos da imprensa que já estão usando técnicas muito mais novas, com cores, enfim, outras coisas que permitem ao caricaturista inovar e fazer muito mais. O Ângelo Agostinho, inclusive, elogia muito Julião Machado, que é um outro português que vem para o Brasil nesse período e que vai fazer umas coisas muito interessantes na bruxa, na cigarra, e que o Ângelo Agostinho ele vai manter o padrão litográfico que ele fazia em todas as revistas, da Revista Ilustrada. A gente vai ver que, em termos do formato, da técnica, é muito próximo ao Don Quixote, que é essa última revista autoral do Ângelo Agostinho. Depois ele vai fazer participações em outros periódicos, como o Malho, que é uma revista que vai atravessar toda a primeira metade do século XX, né, que vai ter também contribuições muito importantes. O Ângelo Agostinho vai também ser responsável pela criação do Tico Tico, que é uma revista infantil, que também tem uma importância muito grande aí para a imprensa ilustrada. Mas o último grande trabalho autoral do Ângelo Agostinho, de uma revista que vai ser dele, vai ser o Don Quixote, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bem, aí uma das capas da Revista Ilustrada, que vocês vão ver, está bem distante lá do que a gente viu do Bordalo, ele mantém esse formato na Revista Ilustrada, ele não vai mudar esse cabeçalho, ele vai estar presente do primeiro ao último número. O que a gente vai ver aqui no Don Quixote, não, esse cabeçalho ele vai estar o tempo todo sendo refeito, sendo reconstruído, que isso é muito bacana também. E o que eu falei para vocês,
publicada por Ângelo Agostini. Depois, quando o Ângelo Agostini sai, alguns anos depois, a gente não sabe exatamente quando ele vendeu, porque ele vai vender a revista. Se foi logo que ele partiu, ou se foi depois que ele já estava na Europa, enfim. Mas ela, em determinado momento, ela vai começar a aparecer no cabeçalho, fundada por Ângelo Agostini, não mais publicada. Então, quer dizer, um marco desse rompimento dele. E uma coisa muito interessante, quando ele volta, uma coisa muito comum, quando uma revista começa a ser publicada, outras revistas fazem referência a essa revista, cumprimenta. A revista Ilustrada, em 1895, quando sai o primeiro número do Don Quixote, não faz uma menção a essa publicação. Alguns números para frente do Don Quixote, o Ângelo Agostini faz um comentário que aí você vê, houve um rompimento dele com os atuais proprietários da Revista Ilustrada. Ele fala que a Revista Ilustrada já teve tempos áureos, maravilhosos, mas que ultimamente, e aí 3 pontinhos, ou seja, houve um rompimento, né, dele com essas pessoas que estão à frente da Revista Ilustrada nesse momento. Então, quer dizer, por isso que se torna mais errôneo ainda dizer que ele tem alguma relação com a Revista Ilustrada depois de 88, porque a gente vai ver já na década de 90, inclusive, um rompimento com relação do Ângelo Agostini com a publicação da Revista Ilustrada. E ele faz críticas também à maneira como a revista... Porque a Revista Ilustrada, depois da República, ela acaba se tornando muito pró-governista. Ela não vai ser uma revista que vai fazer muitas críticas aos governos militares. Isso, digamos, causa alguma inquietação em quem está... Porque a revista sempre teve uma característica extremamente de ataque, irônica, e ela começa a ter uma posição muito mais conciliadora. Embora essa posição conciliadora, ela começa, como eu disse, com Ângelo Agostini, com relação à monarquia, já no final aí de 88, depois da abolição. Eu vejo que ela já começa a ter uma conciliação com o governo monárquico. Mas depois, com a República, essa conciliação, digamos, se torna mais estreita. E a gente vai ver, tem uma questão muito importante também, durante o governo militar, do Deodoro e do Floriano, vai ter uma diminuição drástica do número de revistas ilustradas. A gente vai ficar com menos de meia dúzia nesse período. Vai ter uma censura e uma repressão muito grande e a gente vai ter uma diminuição. Mas uma dessas revistas que fica, e talvez para se manter, para se garantir, tenha sido mais uma estratégia dos editores da Revista Ilustrada, vai ser essa aproximação com os governos militares, digamos, uma... não crítica a esses governos, às ações desses governos, talvez como uma maneira, inclusive, de sobrevivência dessa própria revista. Mas, quer dizer, é um período bastante complicado para essas publicações, né? E uma coisa também que é muito importante, que a Revista Ilustrada vai chamar muita atenção, é essa questão da exploração do território brasileiro. Da expansão, ele vai falar dos colonos que estão se aventurando, pelo Mato Grosso, pela região amazônica, vai fazer algumas imagens. Isso aqui são 2 exploradores que vão para a África e ele traz a imagem desses exploradores, ou seja, falando da bravura desses homens, da importância para a ciência. A ciência começa a ser muito valorizada nesse momento também, então a gente vai ver algumas imagens e referência a essas pessoas. Quando se está fazendo o estudo para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, é alguma coisa que se perdem muitas vidas. E o Ângelo Agostini vai trazer reportagens sobre esses estudos da construção da estrada Madeira-Mamoré, inclusive com fotos de engenheiros, de pessoas mortas, e uma questão muito presente é a questão dos ataques dos índios, que está muito presente. E a forma como ele trata os índios é alguma coisa que dá aí um estudo bem bacana, a forma como o índio vai aparecer na Revista Ilustrada. A gente tem essa figura desse índio alegórico do Brasil, que é essa figura, né, que está sempre padecendo, e a gente tem a figura do índio real, digamos assim, que é aquele que mata, que destrói colônias, que impede o progresso do país. Então, tem umas questões bastante intrigantes para esmiuçar aí com relação à imagem do índio também nesse momento, nessa revista. Aqui, mais uma vez, a representação desse índio, como, né, já falei para vocês, carregando essa cruz. E aí a questão do texto e imagem, ela está muito presente. A gente vai ver várias notações nos desenhos, o texto está muito presente. Essas revistas, elas são muito narrativas, o texto pauta muito essas imagens. O artista, ele não...
a imagem ela tem um peso muito importante, mas ele atrela muito essa imagem à sua legenda, ele insere textos, palavras para identificar, para as pessoas, digamos, não terem dúvida. Então, essa relação imagem-texto, ela está muito presente nessas revistas ilustradas aí do século XIX. Essa é uma das imagens das aventuras do Zé Caipora, que é uma outra personagem que também vai ter várias aventuras e elas vão ser contadas por capítulos, que é uma coisa muito intrigante também, que lembra o que a gente vê hoje nas novelas, nessa forma de prender o público. Então, ele para a história num ponto culminante e aí no próximo número, que não necessariamente é no próximo número da revista, então as pessoas ficam querendo comprar e inclusive ele publica algumas imagens das pessoas abrindo a revista ilustrada e não veio, cadê o Zé Caipora? E as pessoas cobrando, porque as pessoas se envolvem com isso. E tem alguns estudos que apontam, né, o Ângelo Agostini como o precursor das histórias em quadrinhos, não apenas no Brasil, mas como um grande marco, né, das histórias em quadrinhos, dessas sequências narrativas, né, embora não só com esses personagens, o Zé Caipora e o Inhoquim, mas muitos das cenas que são descritas nessas revistas, elas têm essa sequência narrativa. E aí, essa é uma imagem que eu trouxe porque que mostra também, essa do Ângelo Agostini, e aqui ela é bem diferente do que a gente estava acostumado a ver do trabalho dele. E eu trouxe justamente para chamar a atenção que esses artistas, eles não podem ser enquadrados assim, tipo, ele era extremamente cartesiano, fazia tudo assim. Não, eles experimentavam. E essa é um desenho, porque você podia ver, mas pode ser que não seja ele que fez, mas ela está assinada, tem o azinho dele aqui. Por isso, tomei a liberdade de trazer, porque às vezes essas imagens não são necessariamente do caricaturista, mas em que ele faz uma narração do que está acontecendo na semana de uma forma de turbilhão, né? Um pouco dando a noção dessas coisas acontecendo simultaneamente e um pouco se cruzando. E ele faz aqui sim algumas utilizações de deformação e de alongamento dessas imagens que a gente viu lá no Bordalo Pinheiro. Ou seja, é um artista que, embora a produção dele tenha sido mais concentrada daquele jeito mais parecido fotografia e tal, mas ele também ousa e ele cria. E aqui, uma composição como essa, por exemplo, que a gente tem essa referência, ele traz a paisagem, é uma imagem em comemoração ao centenário do Camões, que está sendo organizado pela comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, quarto centenário do Camões. E a gente vai ter aqui uma representação, ele vai dar para o leitor, né, como se fosse uma espécie de uma fotografia de como foi organizada a Bahia para receber essas comemorações. Então, os barcos com luzes, todo esse panorama é uma paisagem, uma construção de paisagem, né, na revista. E na parte superior é que vai trazer, digamos, um elemento curioso e diferente. A forma, por exemplo, como ele vai compor. Esse é o gigante Adamastor, é o personagem do Camões que ele vai trazer. E ele vai colocar a imagem compondo alguns rostos de pessoas que estão envolvidas com a organização do centenário. O tempo mostrando, né, essa imagem do que tudo que está acontecendo com essas comemorações, o próprio Camões olhando e vendo isso que está acontecendo. E aqui, se a gente for pensar, eu não sei se tem um artista italiano do 16 que chama-se Arcimboldo, provavelmente vocês já viram, que ele faz umas composições que ele usa frangos, flores, diversos objetos para formar fisionomias, né, e ele constrói as fisionomias com esses objetos, com esses elementos. E aqui o Ângelo Agostini faz alguma coisa muito parecida, né? Então, a citação é algo que tanto demonstra a erudição como uma formação artística desse caricaturista, né? Mais um elemento de valorização desse trabalho do caricaturista. Mas, enfim, quer dizer, isso tudo no meio da produção do artista, né? Que, ou seja, não é só a questão política também que está presente, tem outras questões, tem inclusive a forma como ele faz alguns retratos, ele usa, por exemplo, muito o formato de medalhão, que também é uma referência a uma linguagem artística, a um domínio de uma linguagem artística, que ele vai demonstrar na sua produção caricatural, ou seja, uma forma tanto de valorizar essa produção caricatural, quanto de se valorizar enquanto artista, quanto de mostrar que ele tem conhecimento, tem referência digamos, da grande arte, né?
E aqui é uma dessas imagens de página central que ele faz e que ele faz essa referência aí usando, só tem o rosto, né, da pessoa que vai se preservar, a fisionomia, mas ela está totalmente transformada nessa cebola, né, que é o Martinho Álvares de Campos. Eu até coloquei a foto para vocês verem que realmente tem uma similaridade, até essa questão do queixo, né, dessa forma do queixo dele está muito presente ali na cebola. Ele vai ser um liberal, e o Ângelo Agostini era um liberal, mas ele não vai deixar em nenhum momento de fazer crítica aos liberais, e até porque ele acredita que quando os liberais estão no poder, ou seja, quando assumem um gabinete liberal, eles não agem como liberais. Ele, em alguns momentos, ele chega a dizer que os conservadores são mais liberais do que os liberais. Até porque todas essas medidas, lei do ventre livre, vão ser tudo ocorrer em ministérios conservadores e não em ministérios liberais. Então, por mais que ele defenda os liberais, digamos, a ideologia liberal, mas ele vai fazer críticas ferrenhas aos liberais. E o Martinho, aí em 82, ele vai ser o chefe do gabinete liberal, e ele vai receber, então, críticas ferrenhas do Ângelo Agostini. E aqui, se a gente vai ver uma imagem, por exemplo, essa questão do apego do poder, ele aqui abraçado numa cadeira, não sei se vocês conseguem ver que está bem pequenininho aqui, mas enfim, ele coloca um monte de cenas. E esse é um período, eu não coloquei aqui o mês de publicação, mas é o período da Quaresma, em que, nesse momento, as pessoas têm a obrigação, né, religiosa, de comer peixe, o bacalhau, e a cebola é um dos acompanhamentos do bacalhau. E a gente vai ver várias referências dele. Bom, ele é um anticlerical, né, e ele, digamos, não gosta muito dessa dieta do bacalhau, ele faz críticas a essa dieta do bacalhau. E, nesse momento, ele, inclusive, tem outras imagens em que ele vai fazer o rosto dele coberto com um monte de batatas, com uma forma de peixe, ou seja, alguma coisa que a gente não gosta, mas tem que engolir. E aqui uma dessas imagens de quando aconteciam as chuvas no Rio de Janeiro e as pessoas sofrendo inundações. E aqui não tem um desmoronamento, mas, enfim, a riqueza de detalhes, de informações. E aqui uma questão técnica também, que para fazer essa questão da chuva, ele fazia, uma técnica utilizada era raspar a pedra litográfica. Depois que passar a tinta, o desenho já está feito, eles raspam, tiram a tinta de alguns desses espaços para fazer, às vezes, raios a sensação de raio, ou então a questão mesmo da própria percepção da chuva, né, que perpassa aí toda a cena. Então, as pessoas no meio da chuva, e aí animais boiando, as pessoas se protegendo da maneira que dá, enfim. Se a gente for reparar, no traço não tem uma distorção, mas a forma de compor a cena que vai dar o tom cômico e os elementos que ele vai agregando, né? Aqui, uma dessas imagens que eu falei para vocês, da questão da violência contra o negro, essa também é uma das páginas bastante fortes, em que ele relata, inclusive, suicídios de negros que são capturados, que não querem voltar para aquela vida, então vão se matar. Aqui está vendo o enforcamento de um negro, a forma da violência, como eles são 3 contra 1, né, colocados dessa forma, apanhando, a forma como são transportados, a forma como são açoitados. E aí tem essa coisa dessa carne se dissolvendo com esse sangue é alguma coisa extremamente forte. Não tem cor, mas é uma cena tão forte que impacta o leitor, né? Impacta quem está olhando, porque esse corpo está se desfazendo em sangue. Você não consegue distinguir o que é a carne dele, o que é o sangue que está saindo. Então, e o senhor de escravo ali olhando isso tranquilamente, como se não estivesse se importando. A gente tem que pensar que no século XIX a gente tem essa estética do horror, do sangue, é uma coisa que está muito presente, né? A gente for lembrar o Pedro Américo Esquartejado e a Mara Alice, que faz um estudo muito bacana sobre esse quadro, ela faz uma referência, um estudo mais amplo de vários artistas que têm essa temática desse horror, desse sangue, desse corpo que se dissolve, que se desmancha, que é alguma coisa que está nesse ideário do século XIX, né? E que a gente vê aqui um pouco no Ângelo Agostini nessas cenas. Assim. Tem uma cena também que é muito forte, eu não trouxe para vocês, mas que é de um ataque de índios a um grupo de colonos, em que os índios usam não flechas, mas foices e degolam a mulher, e é uma cena de horror, assim, absoluto. Assim. Então, para você ver como esses artistas estão muito antenados com
com o que está sendo feito e desenvolvido e que levam isso para a sua produção gráfica, né? Que dá uma força expressiva muito grande, né? E algumas outras referências, como, por exemplo, uma referência aos Estados Unidos. Não só a França, eu falei, vai ser um dos ideais do Ângelo Agostini, mas os Estados Unidos também, principalmente pela questão da abolição. Depois que os Estados Unidos, né, faz a abolição, começa a se tornar também uma referência. E o Ângelo Agostini, ele faz várias menções aos Estados Unidos, a como teria sido proveitoso e os Estados Unidos se desenvolvendo. E aqui a Estátua da Liberdade, na verdade, ela ainda é um projeto, ela nem existe ainda, porque foi um presente da França aos Estados Unidos, né? E o Ângelo Agostini está falando do projeto da estátua que está sendo oferecido pela França aos Estados Unidos. E aí ele coloca como essa... E aí a gente vai ver aqui algumas coroas flutuando aí nesse mar revolto. Uma coroa papal, né? Então essa referência à igreja navegando. E quem seria essa luz? E na legenda ele deixa isso bem claro, assim, se os Estados Unidos não poderiam ser uma luz que estava surgindo na América para a organização desses novos estados. Então, quer dizer, essas referências múltiplas que o caricaturista tem e assume, né? Bom, e aí aqui com relação ao episódio artístico, que vai ser de 79, que eu falei para vocês. Essa é uma página que eu acho muito bacana, não sei se vocês conseguem identificar, mas tem páginas de jornais, pincéis, palhetas, esculturas caindo, ou seja, ele quer dar a dimensão do quanto convulsionado está o ambiente artístico do Rio de Janeiro naquele momento, por conta da exposição dos dois quadros dos grandes do Pedro Américo e do Vitor Meirelles naquele momento. E a Revista Ilustrada ela vai ser um dos grandes ativos nessas discussões. Ela, digamos, ela vai ser mais pró Pedro Américo, porque ele vê no Pedro Américo mais movimento, ele acha que o Vitor Meirelles, aliás, vai ser o artista mais criticado pela Revista Ilustrada. Ele faz críticas horrorosas ao Vitor Meirelles, o pobre, assim, devia chorar quando via as críticas. E aqui, por exemplo, essa imagem é bem conhecida também e é muito legal que ele coloca os personagens da batalha do Pedro Américo invadindo a batalha do Vitor Meirelles e os personagens lá continuam passivos, não se mexem. Ao passo que outros personagens, o retrato do Dom Pedro, eles estão fugindo apavorados, menos os personagens. Então, é tão imóvel os personagens do quadro da Batalha de Guararapes que eles ficam lá parados. Então, não se mexem de jeito nenhum, e outras telas vão tomar posição e ele não. Então, essa forma divertida que ele faz essas críticas, mas ele faz também... bom, isso é um dos salões, essa é uma particularidade que o Ângelo Agostini vai trazer para o Brasil também, que são os chamados salões caricaturais, que é um gênero que nasce na França na década de 40, 1840, que vai fazer um sucesso enorme, sobretudo na década de 50 e 60 na França. Vários caricaturistas vão fazer comentários das exposições da Academia de Belas Artes, e esses salões, inclusive, vão ter publicações só com esses salões. E aí esses salões vão ter nome de salão para rir, salão de humor, salão caricatural. E o Ângelo Agostini, inclusive, em alguns ele vai escrever salon em francês. Esse aqui de 84 é o último que ele vai fazer, é o mais completo, é o maior, e que ele vai fazer esses comentários ilustrados dos quadros. Ele vai criticar a questão do desenho, vai criticar composições, a forma de organização dessas obras, mas ele também vai fazer promoção de alguns artistas, vai divulgar obras. Algumas, a gente vai ver, não tem nenhum traço caricatural. Uma coisa que chama a atenção nesse quadro aqui é... novamente uma referência, só um pedacinho da tela do Vitor Meirelles, em que ele vai fazer essa publicação dessa tela em vários desses salões. São 6 salões, cada salão ele traz uma faixa, um pedacinho do quadro. Então, é uma forma de fazer uma crítica ao artista e, no final, o comentário que ele faz é que bela moldura. Então, ele cria uma expectativa nos leitores, o que ele vai falar, porque todo mundo já acompanhou as críticas, né, ferozes que ele fez ao Vitor Meirelles. E aí ele vai fazendo a imagem desse quadro aos pedaços e no final ele fala da moldura que é muito bonita. Ou seja, ele acaba com o artista sem nem precisar usar muito artifício, né? Aqui um foquinho, é um quadro do Vitor Meirelles,
em que ele vai falar dessa construção, vai dizer da anatomia, que o Victor Meirelles não conhece anatomia, não estuda, e ele vai colocar o pé do personagem para fora, inclusive da moldura, né? Então, e os comentários são extremamente ácidos também, que vem aqui nesse, acho que dá para vocês ler, né? Se esse santo não fugiu da prisão, não foi por falta de pernas. E os comentários são, às vezes, extremamente engraçados, às vezes, extremamente agressivos. Ele vai fazer algumas imagens que ele vai representar os quadros de costa, você vê o fundo da tela, ele fala, eu não tive coragem porque o artista pode brigar comigo. Ou seja, estava tão ruim que ele não teve coragem de reproduzir o quadro, né? E uma estratégia que ele tinha, um dos artistas preferidos dele, que vocês já viram aqui, né, na aula passada, acho que foi o Rodolfo Bernardelli. Era o exemplo de artista moderno, o grande artista para o Ângelo Agostini foi o Rodolfo Bernardelli. E a gente vai ter uma sistemática dentro da Revista Ilustrada de valorização, de propaganda mesmo, do Rodolfo Bernardelli e da sua obra. E aí a gente vai ter, eu trouxe essa capa do meio para vocês verem uma estratégia crítica que ele usa. Ele vai reproduzir esse relevo do Bernardelli ao lado de um salão caricatural. Ou seja, ele dá todo o destaque, uma página inteira, para um artista reproduzindo uma obra, e do outro lado, ele vai fazer os comentários críticos aos outros artistas que estão na exposição. Então, isso vai ser um recurso muito recorrente dele, de reproduzir essas obras. Ou seja, a Revista Ilustrada, ela não circulava só na corte, ela saía. Então, isso era uma maneira também de divulgar essas obras fora da província, né? Então, é uma maneira de fazer com que tanto as suas opiniões positivas quanto negativas acerca de um artista fossem além. Aqui um outro exemplo de obras do Rodolfo Bernardelli, que o Rodolfo Bernardelli é a primeira grande exposição que ele faz em 85, ele está voltando para o Brasil depois do seu período de estudos, e ele dá uma importância extremamente grande, é o retrato do artista, ou seja, o artista está aqui valorizado junto da sua obra. O artista e a sua obra estão no mesmo patamar aqui, né? Então, é uma reprodução extremamente naturalística. Quem conhece essas obras vai reconhecê-las aqui sem nenhum problema, né? Não tem nenhuma deformação. É uma representação no sentido de divulgação dessas imagens. E aqui, um desses comentários, ele foi um crítico muito grande da Academia de Belas Artes, não do ensino acadêmico, mas da academia por conta da sua vinculação com o governo monárquico. Então, ele vai criticar, porque a gente vai ter, por exemplo, o Rodolfo Bernardelli, e aqui é o Zeferino da Costa, o outro personagem. São artistas que vão estar ligados à Academia de Belas Artes e vão ter as suas obras elogiadas. O seu trabalho dentro da academia, e depois Escola de Belas Artes, sobretudo, extremamente elogiados. Então, o problema do Ângelo Agostini não é com a instituição, é com as pessoas que estão compondo aquela instituição, com o direcionamento, digamos, e o privilégio que se dá a determinados artistas com os quais ele não concorda, que ele não gosta, que é principalmente o Victor Meirelles, mas o Pedro Américo ele tem algumas resistências também. Então, isso é um julgamento de um prêmio de viagem, enfim, mas o Rodolfo Bernardelli e o Zeferino tiveram uma posição contrária a esse prêmio de viagem, e ele vai fazer essa crítica, colocando eles como burros, e é uma referência que ele vai fazer em diversos momentos com relação às premiações da academia. Ele raramente concorda com as premiações da academia. Da escola, não. Da escola, ele acha que está tudo bem, porque a escola, quem vai ser o diretor da escola vai ser o Rodolfo Bernardelli. Mas, com relação à Academia Imperial, aí ele sempre vai ter críticas bastante severas. Aqui, a capa do Dom Quixote, né, que eu falei para vocês, esse último periódico de autoria do Ângelo Agostini, que vai ter uma duração menor, ele vai até 1903, ele vai ter problemas de publicação. O Ângelo Agostini vai enfrentar momentos bastante complicados com os jacobinos nesse momento. Eles vão acusá-lo de ser um monarquista, porque em vários momentos ele vai fazer isso que eu falei para vocês, dessa, digamos, conciliação que ele teve no final, depois da abolição com a monarquia. Ele vai fazer créditos enormes à Princesa Isabel como a redentora desses escravos. E ele vai, inclusive, nesse período aqui, em comemorações, em épocas de comemoração, ele vai divulgar fotos da Princesa Isabel. Então, ele faz algumas referências respeitosas ao Dom Pedro e à Princesa Isabel, que são interpretadas como se ele fosse um monarquista que quisesse a volta da monarquia.
E aí, então, ele vai sofrer algumas críticas, o jornal vai ter alguns problemas e vai ficar alguns períodos sem publicação. A imprensa já está, como eu falei para vocês, já tem periódicos aí com técnicas muito mais desenvolvidas e avançadas, e ele continua com a mesma técnica. Então, acho que é um leque de questões que acabam não dando para ele aquela glória, aquela presença que ele tinha no período da publicação da Revista Ilustrada. Então, o Don Quixote vai ser uma revista nos moldes, ele alcança um relativo sucesso, mas nada próximo do que foi a Revista Ilustrada, e a duração dele vai ser bem menor, tendo períodos, ele fica quase um ano sem ser publicado nesse período.